Olá! Já percebeu que quando navegamos pela rede social parece que estamos a navegar por um mercado de egos? Parece que nunca teve tão exacerbado. Isto leva-nos a uma pergunta muito importante: o que é que a ciência tem para nos dizer sobre tudo isto? Será que realmente existe uma relação entre a maneira como eu uso a minha rede social, você usa a sua rede social? Será que isto tem a ver com narcisismo? Afinal, quantos tipos de narcisismo existe neste universo tão recheado de tanta coisa? Se calhar, vou-vos fazer uma pergunta. Quantos tipos de narcisismo acha que existe? Um, dois ou três? Antes de nós começarmos uma reflexão entre narcisismo e rede social, eu tenho que lhe explicar o que é o narcisismo, embora você saiba. Narcisismo representa muita emoção. Muitos usam aquele é narcisista, mas há muito tipo de narcisista. Neste caso, três. E então, dentro da ciência, dentro da psicologia, dentro da neurologia, dentro da psiquiatria, há um detalhe entre o narcisismo. Ele não é uma coisa ou um tipo de pessoa. Não, não é. O narcisismo é um traço de personalidade, ou seja, existem pessoas que são mais ou menos narcisistas. Além disso, esse traço de personalidade, ele apresenta-se de várias maneiras. Essencialmente, como eu referenciei, há três tipos de narcisistas referenciados na literatura científica, que são bastante interessantes. Para podermos identificá-los, temos que conhecer um bocadinho do que é o narcisismo. E eu vou começar pelo patológico. O clínico é uma psicopatologia, é um distúrbio mental que, de acordo com o manual ou diagnósticos do transtorno mental da quinta revisão, que é a última revisão, popularmente ele é conhecido DSM. E com a quinta revisão, DMS5. Existe um transtorno chamado transtorno de personalidade narcisista. Eu quero explicar para aqui como é que isso funciona. Ele é raro, aproximadamente 1% da população sofre esse tipo de personalidade, e para uma pessoa ser configurada com transtorno de personalidade narcisista, ela precisa de ter uma característica geral do narcisismo, que é um padrão contínuo, um padrão frequente, de autograndiosidade. Ela acredita ser grandiosa, ela acredita que não existe ninguém acima dela. Ela cria fantasias acima da sua personalidade, da forma como ela reage com as outras pessoas. Isto tem muito a ver a forma como ela se emociona, como ela se relaciona e principalmente como ela vive consigo mesmo. Ao contrário do que possamos imaginar, é uma pessoa que não tem, nem consegue ter o equilíbrio, a estabilidade dentro da própria vida. Tem uma necessidade profunda de admiração, precisa de ser aplaudido, não aceita críticas, ela possui, em geral, com uma falta de empatia em relação ao mundo. Não há ninguém. Estamos a falar de narcisismo clínico. Estamos a falar do que se chama transtorno de narcisismo clínico. E para que seja diagnosticada de transtorno de personalidade, ela tem que ter certos requisitos. Segundo o DSM-5, para ela ter este tipo de transtorno, ela tem que apresentar várias, pelo menos 5, na personalidade. Tem senso de importância hiperinflado e de grandiosidade. Exagera as suas conquistas, os seus talentos, espera ser reconhecida por uma pessoa superior, mesmo quando não tem qualquer razão para ser uma pessoa superior.
ou pelas suas conquistas. Número 2, ela é muito preocupada, esse tipo de pessoa, com o sucesso ilimitado, de poder, de ser destacado e brilhante em tudo, de ser belo, de ser idealizado, de ser amado, de ser querido. Não há o meio termo. Número 3, ela acredita-se especial e única, não há seres únicos. Então só pode ser compreendida e pode conviver com pessoas de status sociais e com grau de personalidade ou elevados status sociais. Também acha que só pode ter lugares de status sociais elevados que façam jus à sua pessoa, que ela acha que é socialmente diferenciada. Número 4, ela requer excessivamente a admiração de terceiros. Número 5, a pessoa tem uma avaliação distorcida dos direitos sociais que de uma sociedade, tem perspectivas irracionais da forma como tem que ser tratada numa sociedade que realmente é exigente, mas não há pessoas a terem que ser diferenciais. As pessoas têm que concordar com tudo o que essas pessoas façam. Número 6, essa pessoa, quando se relaciona com alguém, não consegue relacionar-se com ninguém sem tirar vantagens ou tirar os seus próprios objetivos. Número 7, ela tem falta de empatia com a sociedade, com o mundo. Ela não gosta, mas vai. Ela não se identifica com sentimentos, muito menos com as necessidades dos outros seres humanos. Número 8, ela é muito invejosa em relação às conquistas dos outros ou acredita que os outros é que são invejosos à sua própria forma de estar na vida. Número 9, ela tem características de arrogância, de ar, de nariz empinado, como dizemos muito em Portugal, e constantemente essas pessoas não são dóceis, são muito arrogantes. A docilidade só vem para um objetivo, para atingir um foco. De um lado tem a grandiosidade. Esse senso de autoimportância é um ego inflamado. E do outro lado tem uma hipersensibilidade um bocado complicada. Ela oscila em achar que merece um tratamento VIP, achar que tem direitos especiais, quando outras pessoas estão a lidar com ela numa sociedade onde todos são normais, onde todos têm qualidades, onde todos têm defeitos. Para essas pessoas não, elas oscilam. É um transtorno de personalidade narcisista. Ela é muito vulnerável e sente-se muito mal porque sentem-se ofendidos pela sociedade ou pela vida ou qualquer pergunta. Esse senso de grandiosidade está a ser desafiado, até por uma simples pergunta, vai ativar emoções extremamente negativas. Ficar para baixo, triste, ou ter explosões de raiva e de indignação faz parte deste grau de narcisista, porque está a ser contrariado pelo senso de grandiosidade que ela pensa que tem, quando não tem. Temos uma pessoa de um lado, um senso gigantesco de autoimportância, e por outro lado ela é sensível aos julgamentos externos. Porquê? Porque justamente depende dessas aprovações externas e desses aplausos. Este é o primeiro transtorno de personalidade narcisista, ou transtorno clínico. Isto é raro. As estimativas científicas, como quando eu comecei a falar, é 1% da população pode acontecer isso. Isto significa, quando vimos artigos sobre estes assuntos, não é deste transtorno quando falam de narcisismo, porque temos mais dois. Nestes tipos de debate, de discussão, é o outro tipo de narcisismo. Há mais dois, como eu disse, que não são clínicos.
não configuram neste transtorno. Isto tem a ver com o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. É evidente que isto para essas pessoas é extremamente complicado, é extremamente difícil, é extremamente mau estar numa sociedade onde a pessoa não se identifica, onde tudo está distorcido, onde a vida anda de pernas para o ar, onde não há ajuste, não há. Os outros dois subclínicos são muito mais interessantes para o tema de hoje, porque são mais comuns. As estimativas são que entre os jovens, por exemplo, pelo menos 10% dos jovens na atualidade vivem com um tipo de narcisismo subclínico que prejudica as suas relações sociais, intersociais e familiares. E estamos a falar de algo que foi avaliado, estudado e estatísticas que estão mais do que comprovadas. Há muito mais gente se tem acentuado a narcisismo subclínico, embora não tenha o transtorno, felizmente. Elas têm traço de personalidade narcisistas que acabam por afetar a sua vida social, familiar, relacional, até familiar. O primeiro tipo é o narcisismo de grandiosidade. Isto é uma espécie de versão mais branda do transtorno de narcisismo. Aqui há uma personalidade de que eu sou especial, eu consigo, só eu faço bem, eu fiz, a beleza certa, correta é a minha, eu é que sei, eu estudei e eu estou a falar do que eu sei. A magnitude dessa expressão não é tão grande como no transtorno, mas ela está lá. E existe na vida dessas pessoas. É importante perceber esta diferença entre o transtorno. No transtorno há uma oscilação, segundo os dados científicos, e a hipersensibilidade e a grandiosidade estão oscilando, não é? No narcisismo subclínico grandioso, o que temos é a grandiosidade e não tem a hipersensibilidade. O narcísico grandioso tende a ter esse senso de grandiosidade, é extrovertido, gosta de estar rodeado de pessoas, estímulos sociais, adora a noite, ele não se abola com críticas perante os seus comportamentos irracionais, mesmo nas relações afetivas, não se importa de magoar o outro, ele não tem problema nenhum em se expor para ser aplaudido, tem um ego hiperinflamado e acaba por ser, gosta de chamar a atenção de outras pessoas, coloca-se em posição de se expor e de ser aplaudida, de ser admirada. Como é óbvio, não se abala quando é criticada. Quando alguma coisa desafia esse ego, ou desafia, isto é muito crucial para percebermos entre o narcisismo grandioso e o subclínico, que até é vulnerável. Ele tem o mesmo senso de grandiosidade. Ele também acha que é especial, então, que merece um tratamento especial. E existe também um grandioso e o vulnerável, que é o terceiro caso. Eu vou-lhe explicar isto detalhadamente. Perante a grandiosidade do mundo, o narcisismo, ele acredita nessa grandiosidade, tanto na maneira como ele se relaciona com ele, como ele impede as pessoas de se relacionarem com ele. Ele é grandioso, estamos a falar no segundo. Já o vulnerável, há uma desassociação, há um conflito.
porque do ponto de vista externo, o vulnerável demanda na vida social, ele é parecido. Ele quer um tratamento, quer direitos, ele precisa de aplausos, ele precisa também que o ego seja alimentado. Ele precisa também que o mundo o trate de referência, que o mundo também diga que é melhor que o outro, que tem que estar acima, não interessa. Há uma posição diferenciada. Mas tudo isto que já falámos aqui, na maneira como o narcisista vulnerável e trata o mundo, ele é parecido, mas internamente o vulnerável tem distanciamento da hipersensibilidade. O vulnerável, ele é mais introvertido, não é tão sociável. Há graus e que marcam a sua infância, onde o que sente dentro dele acaba por haver uma grande vergonha, instabilidade, necessita de se aplaudir sem dúvida o tempo inteiro e até para não ser rejeitado, acaba por criar aqui a defesa o facto de ser vulnerável, ele entra para a introversão e reservado, a trabalhar nos bastidores. É um bocadinho diferente do grandioso, que é um aspecto fundamental. Há um conflito nele entre como é que eu me percebo internamente e como eu vou buscar o egocentrismo. Portanto, essas pessoas, é importante percebermos que a grandiosidade há nos dois. É que no narcisismo grandioso, ele realmente acredita. Eu sou grandioso e não há quem não diga que não é. Este é o exemplo, eu sou, tornam-se quase até misantrópicos, porque eu sou assim, é assim que eu vejo na sociedade. E na realidade, muitas das vezes não tem nada a ver, a fotografia não tem nada a ver com o pacote. No outro lado é vergonha, é um facto de humilhação, desolado. O narcísico, quando é vulnerável, o vulnerável ele desmorona e tem um grau de personalidade, chama-se neuroticismo, que envolve a sensibilidade. Esse neuroticismo tem tudo o que seja falado, tudo o que seja... É um desafio. Se isto é uma doença, claro que é. Claro que é. É uma importância que essa pessoa quer, que o mundo acha que o mundo lhe deve. E a vida não é assim. A vida, nós recebemos da vida os aplausos que quando fazemos uma bela peça de teatro, quando nós estamos a fazer o nosso trabalho perfeito. Quando eu falo em peça de teatro, falo quando um bom cozinheiro é bom cozinheiro, quando um bom varredor de rua faz o seu trabalho bem feito, quando uma empregada de supermercado é excelente, quando uma balconista é fantástica, e assim sucessivamente. Portanto, o vulnerável tem que estar perfeito. Para quê? Para ser aplaudido. No dia que ele deitar essa máscara fora e perceber que a vida é muito diferente, o narcisista vulnerável, quando ele tem o ego ofendido ou quando é criticado, ele fica triste, retrai-se e isola-se, é vulnerável ao ponto de que fica recluso, não é um retraimento de uma atividade social. E de facto isto acontece, e acontece frequentemente. Portanto, temos aqui 3 tipos de narcisismo bem acentuados. E vocês vão me perguntar, mas Fátima, e o que é que isso tem a ver com a rede social? O que é que isso tem a ver? Muito simples. Nas redes sociais
Faz-se uma grande confusão de uma pessoa que tenha uma loja online, de uma pessoa que não tenha, mas na altura que estamos a passar, que tenha que anunciar os seus produtos, sejam os casos for, pode ser uns óculos, pode ser uma lente, pode ser o que for, um pacote de leite, pode ser uma viseira, não interessa. E estamos a falar de alguém que está a pôr o seu trabalho, está a falar do seu trabalho, e isso não é ser narcisismo, isso é vender o seu trabalho, seja ele qual for. E muitas pessoas dizem, mas Fátima, mas o que é que isso tudo significa? Então como é que nós definimos, porque é complexo, entre o narcisista e as pessoas que postam? Portanto, este estudo está a ser avaliado por pessoas comuns, que não são influenciadoras, pessoas que não têm um trabalho que lidem com o público, que tenham que anunciar o seu trabalho. Não, estamos a falar de pessoas comuns que são, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, uma pessoa que, por exemplo, ponha por exemplo, por dia 20 posts. Como é evidente, essa pessoa não sai da rede social, ela tem um grande grau de narcisismo, ela está a viver um mundo um bocadinho agarrado à própria vida dela, não tem vida própria, precisa do seu ego. Agora há outras que o ganha-pão, a vida delas, elas vêm da imagem. Às vezes pode não ser das imagens. Eu hoje trago uma peça que gosto muito e, por exemplo, a Ana pôs várias peças destas na rede social dela. É normal, porque é o trabalho dela. Por exemplo, eu já tenho postado na minha história, não ponho na minha página diretamente, porque é a minha página e não faço isso de ninguém, mas ponho na minha história desde cozinheiros, venda de bolos, pastelaria, colares, pedras, brincos, chapamalas, livros, whatever. Porque é o trabalho das pessoas e porque estamos numa fase em que é necessário essa divulgação. Estamos a falar de egocentrismo, estamos a falar de algo que não tem nada a ver com sociedade, dinâmica, crescimento financeiro ao pessoal. Isto é uma ressalva que eu faço aqui. O uso excessivo da rede social é sempre... tenho amigos que dizem, mas eu ponho tantas selfies e não sou narcisista. Pode ficar ofendido com o que eu estou a dizer, mas é preciso vermos, estamos a falar, que não estou a falar de si, estamos a falar de estudos científicos que são tendências, o que é provável para o ser humano. Por exemplo, Aristóteles dizia uma das coisas que é verdade, que era aquilo que acontece com a maior frequência é que os estudos são populacionais. Portanto, nós estamos a falar de um mundo, nós estamos a falar de si. Há regras e há exceções. E mesmo que seja uma pessoa que ponha bastantes selfies, bastantes anúncios, até seguidores, e não se identificou com estas características, pode ser que até nem seja, avalie-se, pode ser. Ou então, talvez sofra de auto-engano. Mas é olharmos para o pivô de uma sociedade onde estamos inseridos e fazendo uma discussão como nos artigos científicos e percebermos que vivemos numa sociedade. Eu vou-lhe dar um exemplo. Tem um interesse romântico numa pessoa e essa pessoa tem um ego fortíssimo numa rede social. Investigue quais são as características. Acenda uma luz amarela, não uma vermelha, porque a vida é sempre feita no meio termo. Deixo-lhe um beijinho. Eu sou Fátima Branco, não há problema algum como lidamos com a rede social. Muitas vezes é o seu trabalho, não é o meu, mas pode ser o seu trabalho. Mas a vida é isso mesmo. Às vezes, muitas pessoas chamam muitos aplausos para apagar vazios dentro da sua própria vida, da sua personalidade e das suas características no seu dia a dia.
o vazio. Quantos amigos você tem que, quando acaba a festa, eu nunca fui uma mulher que gostasse muito de sair, respeito quem gosta, mas não, eu gosto de espetáculos, adoro, adoro concertos, adoro noitadas em família, adoro jantaradas em casa com a casa cheia de gente. Mas isto é a minha maneira de ser. Mas há pessoas que são vampiras na vida social. E essas pessoas, esse vampirismo, é sempre alguém que absorve os outros. É alguém que só está presente quando tem um benefício próprio. Neste caso financeiro ou até mesmo relacional. Agora, vamos ter cuidado com os preconceitos. O que vimos neste vídeo, ninguém é expert. Não, ninguém aqui vai ser um expert. Não, não é. Tem que ser analisado por um psicólogo ou por alguém que estudou a mente humana. Não cabe a você ou a quem não tenha formação na área apontar um dedo, seja a quem for. A vida é mesmo assim. Não se esqueça que a hipocrisia humana começa precisamente no desvio da própria personalidade. Deixo-lhe aqui informação para perceber como funciona a personalidade humana e até para se proteger. Não seja exacerbado, nem avalie os outros exacerbadamente. E a minha terceira questão é: alguma vez se identificou com esta questão? Se se identificou, eu tenho a certeza que em alguma medida esse narcisismo vai prejudicar a sua vida, as suas relações e inclusivamente vai, se acredita que tem, eu acho que deve procurar ajuda onde a ajuda deve ser procurada, que é a psicoterapia. Ela é fundamental, de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra, e vai ajudar com certeza se sentir com estas referências e a trabalhar melhor isso. É para isso que servem os médicos, é para isso que servem os psicólogos. Eles fazem muita falta numa sociedade onde estão muitas vezes a ser desassociados. O psicólogo nada tem a ver com um terapeuta, é um psicólogo, nada tem a ver com um médico de clínica geral, nada tem a ver com um ortopedista, nada tem a ver com um ortodonto, não, é um psicólogo. A ciência serve para isso, para nós, enquanto sociedade, temos a hipótese de ter um mundo melhor, um mundo de sorrisos, um mundo para andar de mãos dadas e não aceitar críticas como críticas. Não há novidades, há formas de encarar a vida que por vezes necessitam de autoajuda e é para isso que eles servem. Um beijinho muito grande e nesta altura em que estamos numa liberdade um bocadinho ainda restrita, é quase que um bafo de ar puro na nossa essência. Pois é, hoje foi um abraço muito apertadinho na minha neta, na minha filha, no meu genro, na minha comadre, no meu compadre, enfim, foi um jantar de família, de muito amor. Meus queridos, a sua opinião individual não tem grande valor, mas porque as pessoas perguntam de onde é que veio. Quando falar de alguma coisa, faça como eu. Tenha provas científicas. Fale com algo que envolva uma humanidade e pense que aquilo que postar no Facebook tem que ser algo, ou numa rede social, seja ela qual for, que tenha um embasamento e que seja sólido para que as opiniões sejam sólidas e saiba daquilo que está a falar. Deixe-lhe aqui uma ideia. Deixe a sua opinião. Um beijinho muito grande. E se o seu ego é muito elevado, deite o ego fora. Beijinho grande, sou Fátima Branco. O tamanho do seu ego é do tamanho da sua fraqueza. É proporcional ao tamanho da sua fraqueza. Tudo bom.